Olá, muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda ao programa Grande Entrevista, nosso encontro semanal, entrevistando pessoas que têm muita qualificação e têm muito a contribuir para todos nós. Os temas são bem variados, como vocês percebem, e hoje a gente estava há algum tempo querendo falar sobre isso, que é um dos problemas que mais nos acometem do ponto de vista da saúde, que é a questão da dor e da dor na coluna. Né? Essa coluna, esse chassizão, hein? Esse alicerce que, se estiver complicado, complica tudo. Nós estamos recebendo prazerosamente o Dr. Adriano Scaff Garcia. Dr. Adriano Scaff Garcia é neurocirurgião pelo HC, FM, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Especialista em cirurgia minimamente, fica atento a isso que ele vai falar. Ele é pioneiro nesse negócio. Minimamente invasiva da coluna pela Universidade da Flórida. Especialista em tratamento intervencionista da dor pela Universidade de Sittard, na Holanda. Especialista em cirurgia endoscópica da coluna pela Woodside Spine Hospital, South Korea, Coreia do Sul. Também professor e palestrante, ministra aulas de pós-graduação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e também no HC de Ribeirão Preto. Diretor do Comitê de Cirurgia Minimamente Invasiva da Sociedade Brasileira de Coluna. Diretor da Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor. Dr. Scaff vem desenvolvendo, na condição de pioneiro no país, desde 2003, um trabalho na área de bloqueios da dor por radiofrequência. Isso aqui é muito interessante. Que evitam, esses bloqueios evitam cirurgias da coluna, desinflamando os nervos afetados pela hérnia de disco. Quando não há melhora da dor, com este procedimento, o Dr. Scaff é obrigado a recorrer à cirurgia. E aí ele faz a chamada cirurgia endoscópica, que é uma também revolução na cirurgia de coluna. O método tradicional é mais invasivo, corte profundo, o restabelecimento é muito mais lento e a medicina é uma coisa maravilhosa. E pessoas assim são muito interessantes. Os entrevistadores do programa, eu vou ficar devendo o currículo vitae deles, que o Dr. Scaff falou, eu vou mandar o currículo dele, acabou esquecendo. A gente está aqui recebendo dois grandes ortopedistas que são participantes da equipe do Dr. Scaff. Piero, deixa o nome completo do Piero. O Piero, viu? Piero Scarparo. Piero Scarparo, está aqui seu nome, Piero Scarparo. E Humberto, Bortolo ou Bortolo? Bortolo. Bortolo, se fosse italiano seria Bortolo, né? E é italiano, né? É italiano, Então é italiano meio abrasileirado. Neto, Ambos são ortopedistas e fazem parte da equipe do Dr. Adriano. Doutor Adriano, deixa eu começar aqui de uma forma diferente. Normalmente eu começo logo com a pergunta. Hoje eu vou fazer um prefáciozinho interessante. Meu amigo telespectador e minha amiga telespectadora, quem nunca acordou travado ou sentiu ao menos uma fisgada na coluna depois de um dia intenso de trabalho, pode se considerar parte de uma parcela privilegiada da população. Isso porque os problemas da coluna, nos últimos anos, têm sido cada vez mais frequentes. Concorda? A OMS, Organização Mundial da Saúde, garante que por conta de um certo estilo de vida moderno, olha esse estilo de vida, dentro de carro, vida sedentária, come muito, dorme mal, estresse, tudo isso aí, 80% da população mundial teve ou terá pelo menos um episódio de dor nas costas. No Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, o PNAD, do IBGE de 2008, mostrou que a dor nas costas é uma das queixas mais comuns, tendo sido relatada como a enfermidade que mais incomoda 13,5% dos entrevistados. Certamente, atualizando a estatística, deve ter aumentado esse número. Só perde dor nas costas para a famigerada dor de cabeça. Importante salientar que 68% das pessoas que sofrem dores na coluna, de acordo agora com a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, não procuram tratamento, e investem em terapias que oferecem alívio rápido. E isso não resolve, não é definitivo. O resultado da adoção de práticas paliativas como essas, durante um tempo prolongado, pura e simplesmente agrava o mal. Agora sim, doutor Adriano, constatada essa preocupante realidade, quais são os fatores determinantes, que devem ser múltiplos, que provocam o surgimento dos problemas relacionados à coluna vertebral? Eu saquei aqui alguns, você pode aboná-los ou descartá-los. O problema da postura. E aí começa cedo, essas bolsas de garotinha na escola, aquele peso, arcados, vai sentar nesses sofás muito gostosos, mas extremamente assassinos da coluna.
A vida sedentária, a obesidade, peso elevado, calçado, sapato, às vezes é responsável por problemas de coluna. Vocês estão olhando assim, meio animados comigo? Movimentos bruscos quando você vai pegar alguma coisa, né? Alguém já me disse, procure levantar calmamente da cama, não levante assim rapidamente, não, ex-abrupto, não. Pode dar um chilique aí qualquer. Se não está sentindo uma dor por causa disso, vai devagar, movimente o corpo. Vai pegar peso, apoie bem, equilibre, né, a força. A gente não deve nem saber, né? Acho que nada disso vai dar problema. Todo dia somando isso, vai dar no que dá. Quais são os fatores mais graves que levam as pessoas a buscar no seu consultório, na sua equipe, tratamento, se não cirurgia? Então, boa noite a todos. Boa noite. Na verdade, Cassone, nós temos, a medicina ela tem que tratar de fatores que têm comprovação científica. Todas essas histórias, que o sapato, que a postura, obviamente, eles não são mitos, eu não creio que sejam mitos, acho que a nossa prática não falam que são mitos. Olha aí. Porém, nós temos que ter uma comprovação científica disso. Por exemplo, usar o sapato com X altura pode gerar um problema determinado na coluna. Esses saltos Tem aí. trabalhos isolados que mostram, porém comprovações científicas mais contundentes nós não conseguimos achar ainda. Já havia mais material. Nós não temos ainda uma coisa. Interessante. Porém, determinados hábitos de vida são necessários para as pessoas que têm um problema na coluna. Então, desde cedo a pessoa precisa ter uma tendência genética, como tem pessoas que têm tendência a ter diabetes, outros pressão alta, ter problema na coluna. Maldita genética. Então, a genética, esse é o fator chamado de predisponente. Quando você tem um fator desencadeante, aí sim, a má postura, o sedentarismo, a obesidade, dentre várias outras. Tem gente questionando colchão, travesseiro, carro, maneira de postura do banco do carro, todos esses fatores nós consideramos fatores secundários, mas que podem, muitas vezes, você melhorando essa situação, gerar uma melhora nos sintomas da pessoa. Em torno de 75% dos seres humanos, das pessoas, vão experimentar uma vez na vida uma lombalgia, uma dor nas costas. É o que você acabou de dizer. Exatamente. Aproximadamente. Então isso não significa que ele tem um problema na coluna. Mas quando essa lombalgia fica crônica, passou 20 dias, um mês, e aí vem a automedicação, geralmente a pessoa está com dor 3, 4 dias, geralmente ela toma um anti-inflamatório, ela procura alguma coisa. E isso vai ficando crônico. Esse sinal é um dos sinais de procurar o médico, de procurar um especialista, na verdade. Bacana. Sua questão, doutor, para ele. Fique à vontade, viu? Eu dei um input aí para a gente esquentar as turbinas. Quais são os fatores que a gente deve se preocupar quando uma pessoa tem uma dor nas costas? Então, determinados fatores chamam a atenção para ela procurar um médico, né? Aquela dor incessante, uma dor aguda que fica incessante, ela não está melhorando, ou ela melhora muito pouco. Sentada, em pé, qualquer posição. Deitada. A pessoa geralmente melhora com determinadas posições. Muitas vezes uma dor lombar que irradia para a perna, sugerindo uma patologia de hérnia de disco, sugerindo. Uma dor acompanhada de febre, por exemplo, que não é comum, podendo sugerir um problema na coluna ou mesmo no rim ou estruturas que ficam próximas, né? Uma pessoa que teve uma queda, por exemplo, um idoso teve uma queda e a dor na coluna não está melhorando. Ele pode ter gerado, uma fratura osteoporótica, que é muito frequente hoje. Então, determinados fatores devem nos alertar a pessoa a procurar um médico. Porém, aquela dor nas costas, depois de um exercício intenso, ou de uma posição que ele teve, que no outro dia já teve uma melhora importante, não teve mais nada, não tem nenhum histórico importante, essa pode ser observada. Doutor, e às vezes a dor muscular pode parecer que é uma dor de coluna, porque um estresse danado, como a gente vive hoje. Exatamente. Uma dor danada aqui no congote. Né? E a gente fala, ai, minha coluna, o negócio está aqui, ó. Né? Na verdade, é a dor mais frequente na região da coluna, é a dor muscular. Né? Só que quando essa dor se torna crônica, por exemplo, aquelas pessoas que têm a tensão na região cervical, nos trapézios, aí pode se tornar uma doença chamada doença miofacial. Quando essa doença se instala, a pessoa tem todo um mecanismo muscular que propaga, que fica essa doença crônica, e aí ela deve procurar sim um médico para fazer o tratamento.
Eu queria que o Adriano explicasse para a gente um pouquinho os diagnósticos diferenciais da lombalgia, porque lombalgia não é diagnóstico, né? Exato. Então é muito comum, eu tenho uma lombalgia, igual eu falar, eu tenho uma cefaleia. Não posso falar mais isso então? Não é um diagnóstico, Não é um é. sintoma. É um termo geral. Igual falar, eu tenho dor de cabeça. Da onde está vindo a dor? Sim, Qual é a causa? Precisa localizar, né? Então, que ele diferenciasse para a gente os vários tipos, né, de problemas na coluna que podem gerar esse tipo de lombalgia. Exato. Então, quando você tem uma lombalgia, a região lombar é a região próxima à nádega, acima da nádega, aquela região que vai da primeira vértebra lombar até o sacro. Essa região ela é composta de várias estruturas. Você tem músculos, ligamentos, articulações da coluna, discos. Então, determinadas faixas etárias, você tem determinadas doenças mais incidentes. Por exemplo, o adulto jovem que chega com uma dor nas costas, aí sim, uma lombalgia, com uma dor em faixa, em peso, que geralmente ele acorda com dor, vai escovar os dentes, está meio travado, ele fala, eu estou meio travado. O dia vai passando, eu vou melhorando minha dor. Eu suspeito, muitas vezes, de uma dor que vem do disco. Geralmente, a pessoa mais idosa, mais velha, tem uma dor mais relacionada à artrose da coluna, às articulações. Mas também tem outras estruturas, por exemplo, a coluna ela se encaixa na bacia. E nessa região tem uma articulação chamada sacroilíaca. E muitas vezes a dor vem dessa estrutura. Então tem vários diagnósticos. Coluna não é simplesmente hérnia de disco, bico de papagaio e artrose. Seria muito simples se fosse apenas isso. E o que é importante para nós como médicos hoje? Quando você tem uma ressonância hoje, você não pode tratar a imagem. Por quê? Porque a coluna ela vai envelhecer e ela vai aparecer isso na ressonância. Então, quando você examina o paciente, associa a história da dor dele com o achado da ressonância e com o exame que você faz no paciente, que você vai detectar que estrutura que está doente para você poder tratar. Nas causas na lombalgia crônica, uma das principais causas a gente sabe que é a hérnia de disco. Eu acho que é muito importante assim, para o pessoal de casa saber o que é uma hérnia, como que a gente trata, o que a gente pode fazer para ajudar esse Exato. Então vamos lá, em torno de 20 a 30% das pessoas que têm hérnias de disco, começando isso, elas não têm sintomas. Elas não têm sintomas. E muitas hérnias, a grande maioria da hérnia de disco, ela se, entre aspas, se resolve em 6 semanas, 80%. Olha aí. Então a pessoa, geralmente a hérnia de disco é uma doença autolimitada. O que é a hérnia de disco? A hérnia de disco, o próprio nome fala, hérnia é a saída de uma estrutura da sua posição original. Então você tem hérnia umbilical, você tem hérnia inguinal, então a estrutura sai da região. Uma bolinha que sai. Exato. Esse disco, quando existe a hérnia de disco, esse disco passou todo por um fenômeno, geralmente, de um desgaste, entre aspas, de uma degeneração. Então ele perde uma substância interna, que gera uma dor crônica, e quando existe a ruptura do anel que segura o disco, sai a hérnia. E essa hérnia ela pode ter 2 tipos de dor. Uma dor quando ela só sai e não comprime os nervos que formam o nervo ciático que desce para a perna. Esse ciático então daí dá uma lombalgia, umas dores nas costas, que pode ir para a virilha, que pode ir para a face lateral da coxa, que pode ir para a nádega. Uma desgraça. Né? Exato. Dói tudo, dói o corpo inteiro. E quando ela comprime o nervo que desce para a perna, é o chamado nervo ciático, você tem uma dor nas costas que irradia para a perna. Então essa saída desse material do disco comprimindo um nervo, ele é chamado de hérnia de disco. E aí vem a parte em torno de 6 semanas, onde o paciente geralmente é tratado clinicamente, independente se a dor é muito forte ou não, nós tentamos sempre o tratamento clínico primeiro. Você já falou que a maioria das hérnias de disco não necessitam de tratamento cirúrgico. Exato. Né? Quando que existe essa necessidade? Qual que é a indicação médica para uma cirurgia ou um procedimento para controle dos sintomas de uma hérnia de disco? Aí nós temos um assunto que pode ter 2 frentes. A primeira frente, geralmente a frente que a gente segue, é o seguinte. Quando esse paciente tem uma dor aguda, por exemplo, que ele vai no hospital, ele toma os medicamentos endovenosos e nada resolve a dor dele, e a dor é insuportável depois de alguns dias de internação, o que nós fazemos?
Geralmente nós fazemos o bloqueio da dor. Aí nós colocamos um raio-x na pessoa, com uma anestesia local, vai-se com uma agulhinha e joga medicamento em cima dessa região, na tentativa de diminuir a dor. Você não vai tirar a hérnia, você não vai fazer nada. Nós vamos controlar a dor e esperar um momento para ver se essa hérnia automaticamente se resolve. Quando nada disso resolve, ou quando a dor é crônica, e esse paciente já fez o tratamento com medicamentos, fisioterapia, acupuntura, enfim, tem várias terapias para tentar na ajuda da retirada da dor, e não resolve o tratamento, aí nós passamos também pelos bloqueios da dor e um procedimento também que existe, que nós fazemos, que é a radiofrequência. O que é a radiofrequência? Nós colocamos a agulha próxima à região onde está a hérnia e o nervo, conectamos a um aparelho, e esse aparelho ele vai estimular o nervo a produzir substâncias anti-inflamatórias. O funcionamento do nervo tentar desinflamar. E o que é interessante? Quando você desinflama esse nervo ou melhora a dor do paciente, a gente tem a oportunidade de mandar ele para reabilitar. E aí ele fortalece a musculatura da coluna, tentando, se assim, dar uma estabilidade, dar uma saúde para a coluna e não precisar o tratamento cirúrgico. Essa é uma tentativa que muitas vezes nós conseguimos, em outras não se consegue. Tem determinadas doenças que não respondem a esse tratamento. Tem determinadas doenças que têm uma boa resposta. Então, isso precisa de uma avaliação médica para ser feita. Nós vamos aprofundar daqui a pouquinho a questão da cirurgia endoscópica e esse trabalho de rádio que o senhor faz. Mas eu queria ainda, aproveitando a conversa inicial, a questão da fisioterapia. Né? Você tem que fazer fisioterapia, então surge aí pilates, natação, o clássico alongamento, exercícios específicos para a coluna, dormir bem, que são algumas recomendações que se fazem. Isso funciona, porque chega uma hora que a dor é tão insuportável que a gente percebe que tudo isso não vai resolver. Olha, é a hora mesmo de nos finalmente, né, doutor? O que a gente estava conversando antes aqui nos bastidores é exatamente o que você estava falando. Hoje existe um mundo... é muito boa a fisioterapia, é um auxiliar extraordinário, né? O que nós observamos é que hoje o próprio paciente, muitas vezes, ele não se dedica a fazer o tratamento de forma correta. Então, no mundo capitalista, no trabalho, ele toma um medicamento, melhorou um pouquinho, ele vai trabalhar. Acabou a dor, tá bom. Então, quando você pega bons profissionais de fisioterapia, a fisioterapia ajuda em muito. Nós classificamos que do que nós atendemos, 80% dos pacientes, se fizerem um bom tratamento de reabilitação, não vão necessitar de qualquer tipo de procedimento. Maravilha. Eles vão ter um bom resultado, sim. O que eu queria que ele comentasse também é que hoje nós temos muita pressa, né? Pressa para tudo. E dor é uma coisa que não tem tempo para esperar. Exatamente. E você tentar explicar para uma pessoa que a doença dela vai ter uma resolução natural, precisa 2 semanas, pelo menos uns 15, 20 dias. Ela troca de médico. Troca de médico e vai pulando de um tratamento para outro, como o Adriano falou. É verdade. Vai pulando, vai nesse, vai naquele, vai no outro. É verdade. Então, já tem uma certa perseverança, né? Exato. O paciente precisa fazer a parte dele. Sim. Esse é o detalhe. Não adianta ele depositar num comprimido ou num bloqueio, ou qualquer tratamento que seja feito por qualquer médico. E a coluna, o que nós falamos na coluna interessante? Quando você opera, por exemplo, uma apendicite, teoricamente você curou. Você tirou o apêndice, você não tem como ter apendicite mais. A coluna não é assim. A coluna, você está melhorando uma estrutura e ela vai continuar envelhecendo. Ela não vai deixar de envelhecer. Você pode ter problemas futuros. Então, se você não tiver a consciência, você que eu digo é a pessoa que está doente, de fortalecimento, de uma vida mais saudável, provavelmente ela tem grande chance de ter um problema futuro. A estrutura óssea é implacável, né? Com o passar do tempo, ela vai deteriorando, ela vai complicando nossas vidas. Mais uma questão, doutor. Outra coisa que, antes da gente pensar em como tratar um doente, eu acho que o melhor seria não ficar doente. Então, o que você acha que é uma coisa, que são coisas importantes para as pessoas fazerem no seu dia a dia, para não ter uma doença, para não ter um problema, tentando evitar isso? Exatamente. Aí nós abrimos um leque de várias coisas que já são mais que jargões que a gente já conhece em relação à alimentação, ganho de peso, postura, exercício físico, não tenha dúvida. E aí vem um outro detalhe. Hoje em dia está muito na moda
pacientes que têm o overtraining, que a gente chama. Meu Deus, vamos para academia, então, quer virar atleta profissional. A pessoa que às vezes, hoje está na moda, hoje todo mundo quer correr. Se abusar. Hoje todo mundo quer correr, né? E eu me incluo nisso. Então a gente tem que tomar cuidado também ao falar isso. Gostei. Mas tem muitos corredores que têm dor. Porque o overtraining de impacto na coluna pode gerar isso, como o sedentarismo pode gerar. Sim. Né? Muitos exercícios feitos de formas incorretas geram dores na coluna. Então, não é só aquela pessoa que é sedentária, que é obesa ou que seja. Outro detalhe, a pessoa mais alta, chamada de longilíneo, um magro alto, ele tem uma maior tendência a ter problema de coluna do que a pessoa mais baixa. Né? O ser humano não foi feito para ficar em pé. Né? Ele é um mamífero e foi feito girafa deve sofrer barbaridade. Exato, a hora que ele levantou, começou a ter a compressão sobre os discos e começaram-se as doenças. É verdade, isso aí. Bom, mas desses esportes aí, nós vemos uma região muito quente aqui, a natação alivia bem, né? Exato. Na verdade... É pouco impacto também, né? Aí tem hidroterapia. Hidroterapia, caminhada, importante natação. Falar isso, porque as pessoas acreditam também muito nisso, né? Nós vamos entrar em 2 detalhes específicos. Um que significa qualidade de vida e que automaticamente impacta nas dores ou não da coluna. E um que chama-se exercícios que têm realmente um impacto importante na coluna. Hoje tem vários exercícios, vamos dizer, várias técnicas fisioterápicas que estão em crescimento na literatura médica. Tem um método chamado método de Mackenzie, tem vários que é chamado o método de extensão, tem várias coisas que conseguiu-se fazer trabalhos que comprovassem. Okay. Não que os outros não tenham, às vezes não foi feito um trabalho específico. Mas aquela pessoa que ela não é sedentária, que ela faz lá a sua hidro, o seu pilates, o seu RPG, caminha, natação, a chance dela ter um problema, seja muscular ou seja na própria coluna, diminui. Qualidade de vida, né? Nós abrimos o programa falando sobre estilo de vida que complicou muito nossas vidas. E aí entra uma variante que é quase que indispensável nas nossas vidas, porque a gente está tão incorporada a essa desgraça que é o carro. Né? O carro deve ser responsável por uma série de problemas. O carro, o sofá, muito tempo nessa vida sedentária. A gente andava muito para buscar o pão não sei aonde, para pegar a condução não sei aonde. Eu me lembro que morando em São Paulo, pobre, no tempo do bonde, estudando lá, a gente às vezes ia a pé, pegava lá da Praça Ramos de Azevedo até a Vila Madalena, andando. Não tinha acidente, não tinha crime, não tinha nada, felizmente. Mas, de repente, vai na esquina, pega o carro. Até que ponto o carro, há estudos que dizem que o carro complicou a vida da gente, do ponto de vista da saúde também, doutor. É uma coisa maravilhosa, mas traz problemas. Mas o detalhe do carro especificamente não é exclusivo do carro. Sim. O detalhe do carro é a posição sentada. A posição sentada... O famoso banco. Não é só o banco. A posição sentada, pode perceber, você relaxa a musculatura que fica em volta da coluna. É bom sentar. E você concentra mais a força na coluna. Tanto é que a pessoa que tem hérnia de disco, a posição que ela menos tolera é a posição sentada. Aquela que está com dor específica. Menos tolera, mais sentado. Exato. Menos dor. Dor. A posição em pé para ela é melhor do que sentado. A pessoa que tem uma dor do disco. Né? Porque você relaxa a musculatura. Então, a pessoa que é motorista, o dentista, essas posturas... Esse computador, são geralmente profissões ou posições que geram uma dor da pessoa que tem a tendência genética, vamos dizer assim, desencadeiam mais dores nas costas. Tá certo. Nós vamos fazer nosso intervalo, o único intervalo, e já voltamos conversando com o doutor Adriano Scaff. E agora nós vamos entrar naquilo que é a razão de trazê-lo aqui também. Ele é um pesquisador, cientista, uma pessoa preocupada com isso, altamente especializada, tem uma equipe altamente especializada no tratamento da dor e nos problemas da coluna. Vai falar de uma cirurgia que ele faz juntamente com a equipe dele, que é considerado pioneira aqui em todo o Brasil. Fica firme aí, não sai não, estamos já de volta.